Graça e paz, amados irmãos, de todas as denominações da Igreja Evangélica. Que quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro. E hoje é o dia de sábado, dia 13 de maio de 2023. Um dia que antecede ao dia das mães, que é amanhã, um dia alusivo. E hoje eu vou trazer uma história diferente, que fala sobre o rei Salomão. Mas antes de começar a palavra, eu vou louvar um hino e trazer depois o texto que é devocional. Vou louvar um hino que é do cantor cristão, o primeiro hino. Eu acho assim muito bonito, que é a antífona, que nos diz assim: A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Para a nossa devocional, e também vai ser trazida uma palavra de Deus, eu vou deixar aqui no livro das crônicas, segundas crônicas, no capítulo 1, a começar do versículo 7, que diz assim, como subtítulo: Salomão pede a Deus sabedoria. E vai do 7 ao 12, que nos diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que quiseres, que eu te dê. Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem pode julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto ouvi isto o teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados, e te darei riquezas e fazenda, e honra qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então, essa foi a devocional. Então vocês veem aqui, irmão, que irmãos que são evangélicos, não só da minha denominação, mas das outras também, você viu aqui que Salomão não pediu ouro, que Deus é o dono da prata e do ouro, não pediu riquezas, nem pediu honra, né? Que é aquela pessoa que quer, às vezes, se puxar para si vanglória. Não, ele foi um rei, filho de Davi, e ele reinou durante lá
em Jerusalém, 40 anos foi o reinado de Salomão. Depois eu leio aqui. Você vê aqui que Salomão não pediu, amados irmãos e queridos ouvintes, riqueza nenhuma, mas através da sabedoria que ele pediu a Deus, Deus deu tudo isso a ele. Ele foi o rei mais sábio da terra, eu acho que o mais honrado também, e o homem que teve mais diz que teve um homem que teve 1000 mulheres ou mais, entre mulheres e concubinas, não é? Mas eu vou trazer aqui uma história relatada, realmente, aqui em 1 Reis, capítulo 11, e o versículo 41 e 42, diz assim: quanto ao mais dos sucessos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura está escrito no livro dos sucessos de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foi 40 anos, como eu tinha dito. Mas eu vou aqui falar sobre uma história, não é? De duas mulheres, duas mães, duas prostitutas que viviam no prostíbulo. Não está escrito aqui, mas eu tirei estudos bíblicos, né, de outros lugares, e eram duas prostitutas que viviam numa casa de prostíbulo, e essas duas mulheres vieram ter 2 filhos, cada um, né, e sendo menino, e sendo que um desses filhos veio a morrer. Eu vou ler aqui, que é extenso o capítulo, para você, o capítulo e versículo, que está escrito em 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 28, que nos diz assim: Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas, exatamente, ao rei, e se puseram perante ele, e disse uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também eu, esta mulher, tive um filho, e estávamos juntas. Quer dizer, foi 3 dias depois do parto que a outra também teve um filho, né? Juntas. Então, estranho nenhum estava conosco na casa, só elas duas, senão nós ambas naquela casa, ou na casa. E de noite morreu o filho desta mulher, quando se deitava sobre ele. O levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas estranho pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, e teu filho o morto. Porém esta mulher disse: não, por certo o morto é do teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. E disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dá a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe esterneceram por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: nem teu nem meu seja dividido o antes.
Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe e a mãe verdadeira. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, você vê aqui uma história de duas prostitutas que viviam num prostíbulo. Uma teve um filho, outra teve outro. Uma teve um filho, outra teve o filho há 3 dias após a outra. E uma das mães, deitando sobre um dos filhos, veio matar o seu filho, né? E ela, por volta da meia-noite, como diz aqui, uma certa hora tarde da noite, bem tarde pela madrugada, tirou seu filho morto, a outra dormindo lá com o seu filho vivo, foi lá, tirou o filho vivo da outra e trouxe para o seu seio, junto, para dormir, e colocou o filho morto no lugar da outra, que estava com o seu filho vivo. E você vê aqui como Salomão usou de sabedoria, não é? Uma dizia, aqui dizia que não era mãe, diz assim, após o rei Salomão ter dito: traz uma espada aí, mandou um dos servos trazer a espada, vamos dividir o menino que está vivo ao meio e dar metade a cada uma. Mas a mãe que não era a mãe verdadeira do filho que estava vivo disse assim: fazer isso e repartir ao meio e dar metade a cada uma. Mas a mãe verdadeira disse: não faz isso, meu rei, usa de benevolência e de misericórdia na maneira de falar. Dai meu filho a ela, para que ela possa criar e eu vê-lo vivo. Então o rei viu que a mãe verdadeira era aquela que estava doando o seu próprio filho para aquela que estava mandando dividir ao meio e matar o filho para dividir em 2 partes. Foi aí que o rei Salomão, com a grande sabedoria que Deus deu a ele disse: entrega o filho a esta mãe que está dizendo isso, que disse isso. Dá o filho a ela, para que o filho dela não venha perecer ou morrer, que ela venha vê-lo crescer para a honra e glória de Deus. E a gente vê aqui 2 mães, 2 prostitutas que viviam num prostíbulo, e o interessante dessa história é que não havia ninguém no prostíbulo nesse dia, só elas 2 ali, não sei se no quarto, numa sala onde elas dormiam ali, só existiam elas 2. E não tinha testemunhas, não é? Só elas 2 no quarto, naquele aposento onde dormia. Então não tinha. Mas a testemunha principal desse caso foi o nosso Deus que está nos céus. E a gente não esconde nada de Deus. Pode esconder aqui dos homens aqui da terra, pode esconder de pastor, de presbítero, de diácono, de todos os irmãos da igreja. Pode esconder aqui da igreja de modo geral, de todos os crentes, pode esconder de todo mundo aqui na terra. Mas jamais esconderá de Deus a verdade, porque Deus é um Deus verdadeiro, não é um Deus de mentira, não é um Deus de mentira. E sabemos, quem mente aqui é o inimigo, quem mente aqui é o inimigo, Satanás, que é o inimigo de todos nós, da nossa vida. Satanás, que é o grande mentiroso, e faz as pessoas mentirem e a dividir as famílias, como está escrito aqui em João, versículo 8:44, diz assim: vos tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Sabemos que Satanás é o pai da mentira desde o início até hoje. E sabemos também que Deus, o nosso Deus é verdade. Nosso Deus é verdade. E jamais ele é mentiroso, porque na Santa Escritura, nem Deus e nem Jesus Cristo que ele mandou aqui na terra, como está escrito lá em
Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É um Deus verdadeiro, único, que mandou o seu Filho aqui para que nós pudéssemos ter acesso à libertação e à salvação através da sua morte lá na cruz do Calvário, um lugar chamado Gólgota, né? Ou o lugar de tormento, como diz lá das caveiras, não é? E sabemos que Salomão era um rei sábio, mas ele desagradou também a Deus. Ele devia ter casado com uma mulher da linhagem de Deus, de Israel, ou de Jesus Cristo, mas não. Diz aqui em 1 Reis capítulo 11, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão, versículo 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonitas e Etéas. Isso desagradaram a Deus, que Deus deu sabedoria a Salomão. Salomão devia ser sábio, escolhido a mulher da linhagem de Israel, né, para honrar mais a Deus. E aqui no versículo 5 vem também as controvérsias de Salomão, o desagradavelmente, o que ele fez desagradável diante de Deus, né? Diz aqui no versículo 5 do capítulo 11, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai, não é? Então sabemos que primeira mulher que ele se casou, não foi nem da linhagem de Deus. E muitas que se juntaram a ele começou a ter muitas mulheres, centenas de mulheres, como disse aqui, disse que é 1.000 mulheres, centenas de mulheres. E para ele não interessava se fosse, no caso aqui, olha, Sidônias, Etéas, Amonitas, Edemonitas, que essas serviam a deuses pequenos, não a Deus, aqueles deuses que Deus desagrada. E o único Deus verdadeiro é aquele que está no céu, nosso Pai que está nos céus, no terceiro céu. É o Pai de Cristo Jesus, a quem devemos honrá-lo e adorá-lo. E sabemos também, amados irmãos, que a gente vê hoje em dia, não é? Aqui a gente vê um exemplo a qual Salomão pediu sabedoria a Deus, e ele entregou o filho àquela mulher que era realmente a mãe, que não desejava a morte do filho, preferiu que a outra, que o filho estava morto, que entregasse a ela, mas que o filho dela viesse a viver como ele estava vivo, né? Para que ela visse ele crescendo ali e vendo seu filho, mesmo que a outra fosse tomar conta. Mas o rei foi sábio e mandou entregar a mãe verdadeira, que Deus lhe deu sabedoria, como Deus deu sabedoria a muitas pessoas. A muitas pessoas. Deus deu muita sabedoria e fez prosperar na vida de José, de Abraão, Isaac e Jacó, do rei Davi, embora o rei Davi, o pai de Salomão, o rei Davi também, ele foi um grande rei, e na palavra está escrito que o nome de Davi está escrito 1125 vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento, mais do que o próprio nome de Jesus Cristo, de Cristo. Está escrito 1125 vezes o nome do rei Davi. E o rei Davi era o homem conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus, mas errou e pecou também, né? E o rei Davi, ele cobiçou uma mulher do próximo, cobiçou a mulher de Urias, que o se via como soldado lá. E o que fez Davi, o pai de Salomão? Fez uma carta com edito, selou como selo real, mandou
que Urias levasse ao general dos exércitos para que colocasse ele à frente de um pelotão, que eram os primeiros a ser mortos numa guerra. E assim Urias fez, e assim mataram Urias. Então, através de uma mentira oculta que o pai de Salomão, Davi, ocultou diante do povo, primeiro ele se coabitou com Betseba, mesmo lá na guerra, Urias estava lá, ele coabitou com Betseba, e veio ter um filho, né? E após esse primeiro filho com Betseba, veio logo o primeiro castigo a ele. Esse primeiro filho só veio viver, se eu não me engano, 7 dias ou 8 dias. Esse primeiro filho, Deus o retirou, porque Deus dá a vida e tira. Foi um castigo que Deus mostrou a ele, porque Deus tem o poder de tudo, porque Deus dá a vida e tira. Mas sabemos também que o rei Davi desagradou ao nosso Deus. Ele desagradou ao nosso Deus, e sabemos que ele desagradou ao nosso Deus, e através de uma mentira ele ocultou também outros pecados, porque ele cobiçou a mulher do próximo, que não pode cobiçar nem um jumento, não é? É um pecado. Ele adulterou, não é? Na palavra está escrito lá em Êxodo 20, um dos mandamentos, não adulterarás. Ele se tornou um assassino por tabela, porque mandou matar, e está escrito na palavra, não matarás, é outro pecado. Mentiroso é outro pecado, mentira é outro pecado também, que diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu, como está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, os mentirosos vão herdar o Hades, que é o fogo eterno, depois da morte eterna, depois da morte que a pessoa morreu, não a morte carnal, mas a eterna, em vez de subir para o céu, vai para o Hades, que é o inferno, e a mentira também prevalece. Mas Deus usou o profeta Natan, para ir até o pai de Salomão, Davi, né, levar uma resposta a ele, e Davi levou como se fosse uma parábola: meu rei, se existisse um fazendeiro aqui na terra, que tivesse só uma ovelha no seu curral, só uma ovelha, e viesse um ladrão e roubasse a única ovelha que esse pequeno servo tinha no seu curral, e o outro, riquíssimos, tivesse muitas ovelhas, e viesse a roubar essa ovelha, que a ovelha era bonita, bela, gorda, bem formosa, que farias? E eu imagino Davi, diz na palavra, Davi, diga quem é este, que eu vou mandar buscá-lo para matá-lo. Foi as palavras de Davi. Aí Natan, o profeta do nosso Deus, que veio trazer a palavra de Deus, disse assim: pois é, meu rei, esse homem és tu. És tu, que a única ovelha que Urias tinha, sua esposa, tu a tomasses como mulher, não é? E desonrasse ao nosso Deus. Agora eu pergunto a ti, quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? E ele disse assim ao profeta Natan: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque nosso Deus é misericordioso, e a sua misericórdia dura de séculos em séculos. Mas Davi, ele se arrependeu do pecado, mas teve um preço, pagou muito alto, não é? Um dos seus filhos estuprou a sua filha, um dos seus filhos matou o seu filho, outro filho perseguiu ele para matar. Todo tipo de coisa ruim veio a Davi, mas Davi ainda, ele chorava muito e orava muito, e arrependeu-se dos seus pecados, mas ainda ganhou a salvação. E falando aqui do filho dele, Salomão, com a história de Salomão, Deus deu toda a sabedoria a Salomão, não é? E Salomão desonrou a Deus só em termos de procurar mulheres de outros reinos que adoravam deuses e estátuas diferentes, como Astarote, como as sidônicas, aquelas coisas, aqueles deuses pequenos. E Deus é o único que nós devemos render louvores, e que toda glória e honra e toda glória seja dada ao único Deus Todo-Poderoso que está no nosso céu, nos céus, no terceiro céu, que é o nosso Deus que está lá
E Jesus Cristo já está à sua direita, seja em pé ou sentado, mas está à direita dele, aguardando o outro dia. Meus amados irmãos, aqui eu vim relatar a história de Salomão, o homem sábio que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria a ele para conduzir aquela imensidão de povo, do povo de Israel, para julgar aquele povo com proeza, com destreza e com justiça. Ele fez, mas por causa do seu coração e também da sua cobiça, ver uma mulher tomar banho lá do seu palácio, ele cobiçou a mulher do próximo, e outra, a mulher de um servo seu. E diz na Bíblia que ele não pode cobiçar nenhum jumento sequer do próximo, nem sequer uma lata velha, se tiver lá da pessoa. A gente não pode cobiçar um pé de milho, um pé de quiabo, que é do próximo, é do próximo. E na palavra que Deus nos dá aquilo que é necessário para o nosso dia. Se a gente tiver hoje o que comer, o que vestir, o que calçar, essa é a nossa porção de cada dia. Então que Deus possa dar a vocês, mães, amanhã, que é o dia alusivo, o dia das mães, e dê sabedoria a vocês. Que vocês não venham mentir. Mães para filhos, mães para os esposos, esposos para suas esposas, pais para os filhos e filhos para os pais. Não mintam, fala a verdade diante da sua mãe, da sua avó, dos seus tios, tia, do seu pai, tios por parte de mãe e de pai também, e não mintam, peçam perdão a Deus por suas mentiras. Se você fala alguma coisa como filha para sua mãe ou para o seu pai, peça perdão a Deus. Vai lá e peça perdão à sua mãe amanhã. Não adianta você levar um presente para sua mãe amanhã, um presente ou um jantar onde todos os filhos estão ali presentes, onde tem filho que não fala com a mãe há 8, 10 anos, há 2 anos, e se junta tudo ali num dia, né? Ali harmonioso, um dia que vão ficar juntos para ceiar, almoçar, passar o dia ali e depois vão embora, sabendo que aquilo ali é o único dia alusivo de das mães, porque o dia das mães é todo dia dia das mães, todo dia também é dia dos pais, todo dia também são dia dos filhos e filhas, e que vocês tenham a sabedoria dada de Deus, do alto dos céus. Honre seu pai e sua mãe, do teu jeito, como está escrito na Bíblia, é o 5º mandamento da Bíblia. Honre teu pai e tua mãe, para que teu dia seja acrescentado aqui na terra, porque senão Deus vai desacrescentar os teus dias aqui na terra. Que o nosso Deus nos abençoe, que vocês, mães verdadeiras, cuidem dos seus filhos. Não jogue sua mãe. Antigamente tinha asilo e jogava, aí não tem mais asilo, tem umas casas agora de repouso. Não jogue sua mãe porque ela está velha, porque foi ela que lhe gerou. Honre sua mãe até o último dia, para que você também venha ser honrada por seus filhos, que é aquilo que a gente planta e colhe. Se você fizer isso para com seu esposo, ou esposo para com sua mulher, e a mãe fizer para com a filha, e também para com um filho, futuramente você vai ficar idosa e velha, e aqueles filhos que vão servir de sustentáculo para vocês como colunas, talvez eles não venham ser. Por aquilo que vocês fizeram, né? Ele vai guardar aquela mágoa dentro do coração, aquele rancor, aquele ódio, em vez do amor. Mas, de todas as coisas que Deus deixou na Bíblia, o principal é o amor, é a caridade, que significa o amor. Que nosso Deus nos abençoe nesse dia 13 de maio de 2023, que antecede o Dia das Mães. Deus abençoe a todos nesse dia de hoje. E eu peço a você, aquele que ainda não entrou no canal do Irmãozito, vá lá no YouTube, acesse o canal, coloque Irmão Separado Zito Limoeiro, que aí você vai encontrar mais de 110 trabalhos que o Irmãozito já fez, tanto de louvores como de trazer a palavra, que é pregação, e também de estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos no dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém.